Olá, boa noite pessoal. Vamos começar hoje o Pergunte para Rafa. Como sempre, às quartas-feiras, às 20 horas, eu venho aqui para tirar algumas dúvidas de vocês sobre perinatalidade e parentalidade. E hoje eu estou aqui, então, para tirar algumas dúvidas de vocês. Se vocês tiverem algo aí a fazer comentário ou fazer perguntas, e perguntas que também eu saiba responder, né? Pode ser que a sua dúvida aí eu não consiga responder. Mas, em geral, se for uma dúvida voltada para as emoções, para a psicologia, há uma alta probabilidade de eu conseguir responder para você. Então, assim, se você é um profissional da saúde, se você é psicólogo, se você é enfermeiro, se você é obstetra, se você é assistente social, se você é uma doula, né? Se você é um consultor do sono, consultor da amamentação, então vai valer muito a pena para você participar desse canal no Telegram, que é gratuito, ok? Você não paga nada. E para entrar nesse canal do Telegram, de todos os dias eu posto um conteúdo relevante para você. Basta você entrar aí no nosso perfil do Mater Online, na bio, né? E lá você vai encontrar um link chamado Linktree. E no Linktree você consegue encontrar a palavra Telegram. Você clica em cima da palavra Telegram e aí você vai ser direcionado, então, para baixar, caso você ainda não tenha esse aplicativo no celular, que parece um WhatsApp, é como se fosse um WhatsApp, só que melhorado. Ele tem várias funções maravilhosas que o WhatsApp não oferece. Entre elas a possibilidade da gente ter um grupo com mais de 2.000 pessoas, né? Hoje no Telegram a gente está com quase 2.000 pessoas, falta pouco para a gente bater as 2.000 pessoas, tá certo? A Zilmara está perguntando, você tem algum curso voltado para tentantes? Nenhum curso específico voltado para tentantes, Zilmara. Eu trabalho com cursos para profissionais da saúde, tá? Eu não trabalho com cursos nem para tentantes, nem para pais, nem para gestantes, nem para mulheres no pós-parto, tá bom? Os meus produtos, eles são para profissionais da saúde, aqueles que vão trabalhar com tentantes, que vão trabalhar com gestantes, que vão trabalhar com mulheres no pós-parto, com casais, tá bom? Então, produtos para as pessoas, né, que precisam, não, aí eu já não trabalho, tá bom? É só para profissionais mesmo. Boa noite, Mirella, boa noite, Ana, Ive Passos. Vão chegando aí, pessoal, e fiquem à vontade para fazer as perguntas, porque esse encontro aqui de quarta-feira, às 20 horas, ele tem o objetivo de responder as suas dúvidas sobre perinatalidade e parentalidade, voltadas aí para a saúde mental, né, materna, desenvolvimento infantil. A Ludmila está aqui. Boa noite, querida. Sobre a depressão periparto, que começa nos últimos meses da gestação. Em que momento devemos encaminhar a paciente para um psiquiatra avaliar a terapia com medicação? Ótima pergunta, Ludmila. Nós vamos encaminhar para o psiquiatra desde que a gente perceba que os sintomas de depressão realmente são significativos. Por quê? Nós sabemos que a cada 4 gestantes, uma apresenta sintomas de depressão na gestação. Então, há uma alta maioria das gestantes, principalmente no periparto, como você disse aí, né, nos últimos meses da gestação, principalmente nesse momento, elas estão apresentando sintomas de depressão já. Então, a cada 4, uma. Ok? A cada 10, 2, entende? Então é um número muito elevado. Mas sintomas de depressão e transtorno de depressão são coisas diferentes, tá? A gente não tá falando da mesma coisa. Quando a gente fala de sintomas de depressão, é uma triagem que nós, psicólogos, podemos fazer por meio de instrumentos de avaliação psicológica, tá? Como, por exemplo, a gente pode usar o inventário de depressão de Beck 2. Né, que é o BDI-2, ele permite que a gente possa fazer uma avaliação, né, se a pessoa está apresentando sintomas de depressão, mas ele não dá diagnóstico de depressão, do transtorno depressivo. Então, não somos nós, psicólogos, quem fazemos o diagnóstico. Quem faz o diagnóstico é o psiquiatra.
Então, a partir do momento em que a gente faz uma avaliação objetiva ou subjetiva, o que é avaliação objetiva ou subjetiva? A avaliação subjetiva é aquela que o psicólogo faz por meio da escuta, na clínica. Então, ele escuta o que o cliente fala, então ele vai relatar alguns dos sintomas de depressão, por exemplo, e você já consegue levantar algumas hipóteses, principalmente de que há uma possível chance de que essa pessoa está apresentando sintomas de depressão. E a avaliação objetiva é essa que a gente faz por meio de instrumentos, os testes psicológicos, porque ele vai dar um resultado objetivo, né? Você vai ter um score e se a pessoa atingir aquela pontuação, você então vai perceber que aquela pessoa está com sintomas de depressão. A partir do momento que a gente consegue fazer essas avaliações e percebe que realmente a pessoa está com sintomas de depressão, já é o momento da gente encaminhar essa cliente para um psiquiatra, pois ele vai realmente fazer, né, o que é necessário para verificar se aquela pessoa realmente está apresentando transtorno de depressão, tá? Quando a pessoa só apresenta sintomas de depressão, mas não transtorno de depressão, só a psicoterapia basta. Tá? Não é necessário medicamento, medicação nenhuma, não é necessário, tá? Uma conversa, uma orientação, um acolhimento é muito útil. Vai liberar ocitocina no organismo, vai ajudar a melhorar, incentiva a amamentação, uma série de coisas aí vão ajudar a melhorar, tá bom? Agora, se a gente percebe, né, que realmente está numa pontuação já de moderada a grave nos instrumentos objetivos, por exemplo, é o momento de encaminhar para o psiquiatra, sim. Ele quem vai fazer o diagnóstico de transtorno de depressão e aí ele vai dar uma receita médica, que aí ela vai precisar de medicação, mas assim, na quantidade que ela pode, porque ela está gestando um bebê. Então, ele vai saber certinho que remédio passar, né, a quantidade que a pessoa vai poder ingerir daquela medicação. Então, é feito dessa forma, tá bom? Sintomas de depressão, não precisa de medicamento. Transtorno de depressão, precisa. Então, a gente consegue fazer isso por meio de avaliação subjetiva ou objetiva, tá bom? Deixa eu ver aqui, acho que tinham outras perguntas. A Psi está aqui falando, o curso envolve algo sobre ansiedade, sobre a maternidade, o projeto profissional da mãe? Ive, que curso será que você está falando agora, hein? Eu tenho vários cursos, tá bom? Se foi o que a gente já fechou as inscrições na sexta, a gente fala, assim, bastante sobre ansiedade, tem muita coisa ali informativa sobre isso, tá? E como que os psicólogos vão trabalhar enquanto profissional com as mães, sim, também a gente fala bastante sobre isso nesse curso, tá bom? Mas fechou as inscrições, tá? Agora tem que esperar só quando abrir de novo. A Jamile. Boa noite, Rafa. Como trabalhar com mães que perdem seu bebê, principalmente no final da gestação ou poucos dias após o nascimento? Jamile, não existe uma resposta única, porque cada pessoa vai agir de uma forma diferente, tá? E olha só a sua pergunta, como trabalhar com mães? Olha só como está o nosso olhar, como ele está voltado para a mulher, para o feminino, como se só a mãe sofresse, né? Não tô querendo chamar atenção nem nada, só tô fazendo assim uma reflexão, né? Porque quando a gente vai trabalhar é com o casal, porque o pai também perdeu o filho, não foi só a mulher que perdeu, né? E a gente tá tão acostumado a colocar tudo na mãe, né? É a mãe que cuida, é a mãe a responsável, né? Até na hora da morte do filho, quem sofre é a mãe, não é o pai, né? Então, como trabalhar com uma mãe, né? Deixando mais uma vez esse homem de lado, esquecendo que esse homem é pai, que ele também sofre, né, com o luto de um filho, tá? Então, assim, a gente trabalha com os pais, né? Não só com a mãe e cada um de uma forma, né? Eu não tenho uma receita para te falar, porque cada abordagem vai trabalhar de uma forma. Então, a psicanálise vai atuar de um jeito, a sistêmica vai atuar de outro, a terapia cognitivo-comportamental de outro. Se você for uma psicóloga, que está escrito psicóloga, então você é uma psicóloga, né? Então, a gente pode trabalhar, né, com várias técnicas, né, dentro das nossas abordagens, na clínica, mas
se é um outro profissional, um enfermeiro, uma doula, né? Pode ser feito de outra forma, pode ser feito grupos com pais enlutados, por exemplo, né? Não necessariamente precisa ser individual, mas quem vai dizer o que você vai fazer é o casal ou o cliente individual, a mãe ou o pai enlutado, tá bom? Não sou eu, ou os livros, ou algo assim, né, que vai poder te dizer o que você vai fazer, né? É o próprio casal, porque eles vão ter uma história muito subjetiva a respeito daquela gestação e o que significou para eles aquela perda, né? Então, qual foi o contexto, qual foi a situação que houve essa perda, esse luto? Já é o primeiro, é o segundo? Eles já têm um filho nascido ou não? Foi planejado ou não essa gestação? Eles tentaram aborto em outro momento? E percebe? Então, é muito subjetivo, não existe como eu te responder, você vai trabalhar assim ou assado. Tá? Eu posso te ajudar numa supervisão, por exemplo, se você pegar algum caso e vir para supervisão. Eu conhecendo o caso, conhecendo a história desse casal, a história dessa gravidez, a história dessa família, aí as intervenções elas vão mudando, né? E atendendo à necessidade daquele casal, tá? É importante que em psicologia a gente possa perceber isso, a subjetividade de cada pessoa, de cada casal. A gente vai ter que levar muito em consideração na hora da gente fazer um trabalho efetivo com eles, tá? Então, assim, a gente pode trabalhar de diversas formas, mas quem vai realmente dizer pra gente o que a gente vai fazer, né, são eles, porque a gente pode estar pegando um caso de um casal, por exemplo, que não desejou a gestação, chegar a pensar, né, em um aborto e de repente o aborto espontâneo aconteceu de fato, e aí é um sentimento de culpa, né, é um outro tipo de trabalho, percebe? Porque eles estão mais mais vidrados na culpa, né, do que na elaboração de um luto, né, necessariamente. Outro não, outro que sempre desejou, sempre quis, né, aí nesse momento, então assim, é um luto novamente, porque já era tentante, porque, né, se tem história de tentante, então assim, são tantos as formas que não tem como eu te dizer, trabalhe assim ou assado, tá? Eu posso te dizer numa supervisão em que eu conhecer o caso, aí eu consigo te orientar, tá certo? Qual é a melhor forma de se trabalhar com o casal X ou Y, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. A Ive Passos, o que foi oferecido na sexta-feira? Aguardarei a próxima turma. Certo, Ive, pode aguardar sim que vai... Logo eu abro outra, tá bom? Vamos ver aqui, Jamile, verdade, ótima colocação. Realmente nosso olhar muitas vezes esquece do sofrimento do pai junto a essa mãe. Eu vou recomendar para vocês que vocês assistam e sigam um canal chamado O Luto do Homem, tá? É do Daniel. Então, se vocês têm aí, vocês têm Instagram, a gente está aqui no Instagram. Então, quando acabar essa live, eu recomendo para vocês que vocês conheçam, né, o Instagram do Daniel chamado Luto do Homem. É maravilhoso o que ele posta ali para esse luto invisível que é o luto do homem, né? A gente olha muito pro lado da mulher, do feminino e esquece do homem. E ele eu acho que é o único no país que está fazendo isso, eu não tenho certeza do que eu estou falando, mas até onde eu sei, ele é o único homem no país que está levantando essa bandeira e levando, né, essa reflexão para a população e permitindo que os pais chorem, sofram, né, pelo seu próprio filho, porque é colocado para eles que eles têm que ser fortes nesse momento para ajudar a parceira, né, é meio que... maldade, né? Assim, eu não tô achando a palavra agora aqui, né? Mas é muito ruim você ter que ficar forte para ajudar a sua parceira quando o filho é seu, né? Você é humano, então você tem todo o direito de desabar junto, né? Aí tem a rede de apoio para ajudar e apoiar esse casal, né? Que a gente precisa dessa rede de apoio aí. Você faz supervisões além dos cursos que oferece? Sim, faço supervisões, sim. E eu cobro o valor de tabela do CFP mesmo, tá bom? Tem o valor mínimo, médio e o máximo. E aí, como eu sou a referência nacional nessa área, então eu cobro o valor máximo, tá bom? Se você depois quiser, é só entrar lá nos honorários do CFP para ver como é que é. E já os alunos do curso, né, de formação em psicologia, eles já têm acesso um pouco mais fácil, né, para supervisões, tá bom?
Por enquanto não tem mais nenhuma questão, nenhuma pergunta. Estou aguardando aqui mais um pouquinho para ver se aparece aí mais alguma pergunta, alguma questão de vocês. Eu estou muito feliz que tá dando certo, né? Essas quartas-feiras, esses nossos encontros aqui no Instagram, onde eu consigo responder para vocês as dúvidas. A maioria de vocês estão lá no Telegram, né? Eu acredito, né? Quem é do Telegram, escreve aí #Profissionais em Ação, só para eu saber que está lá no Telegram, né? Profissionais em Ação. E lá eu faço sempre um áudio, ou posto um texto, ou posto um vídeo, sempre relevante para vocês. Ali tem informações que são exclusivas, que só quem está ali recebe, né? Não são todas, tem algumas que outras pessoas conseguem ter acesso, acessando YouTube, acessando Instagram, mas a maioria, principalmente, né, dos podcasts que eu faço lá, são exclusivos. Outras pessoas não têm acesso, né? Então, se você ainda não tá lá, recomendo muito que você entre. Olha só, tem a Tayane, né? Tem a Dani, a Jamile, que legal. O pessoal tá postando aí a #profissionais. Esse é o pessoal que tá lá. E aí aproveita, claro, para vir aqui para poder fazer as perguntas, porque lá a gente é uma comunidade fechada, onde só eu acabo falando. E no máximo eu faço enquetes ou quiz, né, fazendo perguntas lá para vocês e vocês acabam respondendo. Para mim é uma forma de comunicação, mas agora a gente consegue estar aqui, né, mais juntinho, mais próximo, eu podendo ver quais são as dúvidas de vocês, né, e poder ajudar no que eu consigo também, né. Eu sou ser humano também, então tem algumas coisas que talvez eu não consiga, mas eu acho que eu tô dando conta, né, até agora eu tô dando conta. Então, perguntando quando vai ser o próximo curso. O próximo curso agora que eu vou abrir é a transição para parentalidade no mês de abril, tá bom? Então, a gente vai ter um curso aí que é para todos os profissionais da saúde, não só para psicólogos, mas para todos os profissionais da saúde. É um curso super completo aí no mês de abril. A Carol tá falando aqui: Rafa, fala sobre gestantes com agravos psiquiátricos graves, por favor. Então, Carol, a gente tem algumas gestantes, sim, não é a maioria, graças a Deus, né? Ainda prevalece aí as alterações emocionais como ansiedade, estresse e depressão. Mas a gente também tem mulheres com psicose, né? Apesar de ser um pouco mais comum no pós-parto, a psicose, mas ela também pode já acontecer desde a gestação, tá? Em geral, a psicose, ela vai acontecer a cada mil nascimentos, uma mulher vai apresentar psicose pós-parto, tá? E esse número cai aí um pouco mais ainda quando a gente fala de gestação. Mas a gente tem que ficar atento, que algumas mulheres, elas já começam a dar dicas, né, durante a gestação, que pode haver uma possível psicose. Como, por exemplo, mulheres que apresentam o transtorno bipolar. Tá? Então, quem apresenta transtorno bipolar durante a gestação pode, sim, ser uma forte candidata para uma psicose pós-parto, tá? E é muito grave a bipolaridade, o transtorno borderline durante a gestação também, ideação suicida durante a gestação. E alguns transtornos de ansiedade também que podem acontecer aí durante a gestação. Eles são menos frequentes, eu não vou dizer raro, porque não é raro, mas são bem menos frequentes do que a frequência que eu costumo, né, que a gente costuma encontrar de mulheres com ansiedade, estresse ou depressão nesse período, tá bom? Mas é muito grave, sim, e são transtornos que a gente vai precisar, sim, ter parceria com o psiquiatra, porque elas vão precisar de medicação, sim, tá? Um transtorno borderline durante a gestação pode levar a uma psicose, tá? Que pode surgir ainda durante a gestação ou no pós-parto também. A mulher, ela tende a se automutilar, então ela começa a cortar com vidro, com tudo que ela pode, o seu corpo, né? Ela, às vezes, sai fora de si, no sentido de ficar numa irritação obsessiva, né? Então, esses transtornos, eles podem se manifestar, sim, principalmente se essa mulher, ela já tinha histórico de transtorno mental em outra fase da sua vida. Esse transtorno, ele tende a reincidir aí no período de gestação, principalmente se essa mulher tiver uma história
não muito positiva com a sua família de origem, aumenta ainda mais se ela sofreu violência, né, sexual, verbal, física na infância. Outro fator de risco é o uso de álcool e outras drogas, tá? Então, todo esse contexto familiar muito difícil, histórias difíceis com a mãe, né? É interessante, né? Freud, ele tinha razão, né? Quando ele investiga, né, esse nosso passado com os nossos pais. Independente da abordagem com a qual vocês trabalham, tá? É importante que a gente possa investigar, não precisa ser de forma psicanalítica, mas cada um aí dentro da sua abordagem é importantíssimo investigar a relação com os pais, né, com a família, com os irmãos. Então a relação parental, a relação fraternal é de extrema importância a gente fazer essa investigação, porque em geral está diretamente ligado, tá? E até a gente pode até pensar numa genética. Se a mãe apresentava transtorno bipolar, se a mãe apresentava, né, um transtorno de ansiedade muito forte, isso tudo pode refletir também na gestação dessa outra mulher, filha, né, dessa mulher que apresentava. Então, assim, eles são graves, a gente deve ficar muito atento, a gente não pode brincar achando que só a psicoterapia vai ajudar, a gente necessariamente precisa ter parceria com algum psiquiatra de preferência. Tente escolher um psiquiatra competente aí da sua cidade. Eu sei, gente, que às vezes é um pouco difícil a gente encontrar um profissional que a gente possa fazer parceria, mas é de extrema importância, né? Você, antes de chegar a ter um caso como esse, já ter aí uma relação com algum psiquiatra competente na sua cidade, tá bom? Porque são casos extremos que podem levar à psicose, à loucura e trazer uma série de prejuízos para a relação mãe-bebê, né? Essa mulher, ela vai precisar ser medicada, muitas vezes ela vai precisar ficar internada, né? Em algum hospital psiquiátrico por algum tempo, né? Alguma situação que ela possa perder um momento tão bom que seria para ela do comecinho, né, da relação mãe-bebê, que também é estressante. E esse momento é tão estressante que pode, às vezes, até adoecer mais essa mulher. Por isso que, se já tratado na gestação, evita o seu agravamento no pós-parto. Não é que tenha cura no pós-parto, tá? Mas evita o agravamento, porque ela vai estar sendo acompanhada, né? Tanto pelo psiquiatra, que vai estar passando para ela a medicação necessária, quanto por um psicólogo, que vai estar acolhendo, que vai estar servindo ali como continente para aquela pessoa que muitas vezes precisa dessa ajuda, desse ouvir diferente, permitir que ali ela possa ser ela e contar a sua história, tá? Então, assim, diante a esses transtornos mentais mais graves que podem e ocorrem no período da gestação, a gente precisa ter esse olhar e essa atenção mais delicada, não acreditar que a gente tem superpoderes, então a gente deve contar com outros profissionais, fazer um trabalho multiprofissional, interdisciplinar, né? É importante, porque só a gente não dá conta, tá? Só a gente não dá conta, mas é importante a gente conhecer, sim, a história dela e acolher. Agora, no momento, por exemplo, se ela tiver cindida com a realidade, como, por exemplo, uma psicose que pode estar acontecendo como comorbidade de um transtorno de ansiedade muito forte, de uma depressão muito forte, de um transtorno bipolar, né, de personalidade, entre outras coisas. Se ela tiver com sintomas psicóticos, não necessariamente esquizofrenia, mas alucinações, né, pode ser auditivas, visuais, o que for, é um momento que a gente não consegue muito trabalhar, porque a gente não está falando com a pessoa real em si, né? Às vezes a gente está falando com alguém que ela não olha para você sabendo que você é o psicólogo, que você é o enfermeiro, que você é assistente social. Ela olha para você, acha que você é a Madonna, acha que você é, sei lá, a Xuxa, a mãe dela,
né? O bebê que nem nasceu, sabe? É porque ela saiu da realidade. Então ela não tá falando com você, então ela não tá fazendo psicoterapia. E aí perde o efeito da psicoterapia. Por isso que quando a pessoa está em surto, o que ela precisa é de medicação, cuidados, né? E quando ela está lúcida, mesmo que um pouquinho lúcida por conta da medicação, mesmo que ela falando mole, mas ela consegue responder a idade dela, o nome dela, onde ela está. Quando ela tem esses momentinhos de lucidez, a gente pode fazer o trabalho. Mas se ela não estiver lúcida, não souber quem é você, não saber quem é ela, não saber onde ela está, situada no tempo e no espaço, não adianta, você não está fazendo psicoterapia, você está se enganando, né? Porque ela não vai estar ali presente. Você pode estar ali para apoiar a família, esse é o nosso papel, né? Orientar a família, porque a família, nesses momentos, eles ficam assim, nossa, mas então ela não vai poder ter esse bebê, a gente vai ter que tirar o bebê dela. E se ela matar o bebê, né? E a gente tem que orientar, não, ela ficar com o bebê vai ajudar muito. É importante que ela segure o bebê, que ela amamente o bebê, que ela possa se relacionar com o bebê. Quando nós profissionais falamos para você, olha, não deixe ela sozinha, nós não estamos falando para você vigiar ela, né? Mas apenas não deixar ela sozinha. Então dá uma explicação diferenciada, porque senão fica aquela fantasia, né, de que aquela mulher não pode ser mãe. E ninguém deixa ela ser mãe daquele bebê com medo, né? De que a qualquer momento ela vai matar o bebê, fazer alguma coisa com ele. Então aí o nosso papel é trabalhar com a família, orientar a família e acolher essa mulher. Porque depois ela pode ter uma depressão não muito leve, né? Principalmente porque ela vai sentir que foi roubado uma parte, né? Daquilo que ela imaginava, que ela idealizava sobre a sua gestação, às vezes sobre o seu parto e do seu pós-parto, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Tem mais alguma perguntinha? Vamos ver que horas são. A gente vai até as 8h40, ainda temos mais 10 minutos. Então, se vocês ainda tiverem aí mais alguma perguntinha para fazer, eu ainda tô aqui, posso estar respondendo para vocês os comentários, tá certo? Agora, se não tiverem mais perguntas ou comentários, aí eu vou dar por encerrada essa live e voltar para o meu evento. Tá certo? Gostei muito das perguntas que rolou aqui hoje, né? Espero que vocês estejam gostando, né, de participar aqui dessas quartas-feiras, fazendo as perguntas, dos conteúdos que estão sendo postados para vocês lá na comunidade Profissionais em Ação. Tudo que eu puder fazer aí para estar levando informações para vocês, eu vou estar fazendo, ok? Contem comigo, é um prazer poder estar divulgando essa área. É um sonho que eu realizo cada vez que eu posso estar falando com pessoas a respeito dessa área, porque até bem pouco tempo, pouquíssimas pessoas sabiam, olhavam e valorizavam a profissão nossa, né, da psicologia perinatal, né, que é cuidar de mães, pais e bebês, tá certo? A Gisele aqui tá falando, muito bom esse momento de troca, realmente, Gi, é um momento muito bom, eu adoro esses momentos aqui em que eu posso estar falando com vocês, escutando as dúvidas de vocês, respondendo algumas. A Thaís está falando, sua área pode ser iniciada na pós-graduação? Pode, Thaís. Thaís tem pós-graduação, né, nessa área, tá? Inclusive, eu mesma ofereço uma pós-graduação sobre saúde mental materna e desenvolvimento infantil, tá? Mas é aqui na cidade de Bauru, eu não sei qual é a sua cidade, mas eu ofereço na Unip de Bauru e eu tô fechando uma turma agora para o mês de abril, tá? Então, existe pós-graduação nessa área, sim. Se você mora perto da região de Bauru, por exemplo, e quiser fazer essa pós-graduação, fica aí o convite. É na Unip de Bauru, tá? O nome da pós-graduação é Saúde Mental Materna e Desenvolvimento da Primeira Infância. A Dani está falando, nós agradecemos demais todo o conteúdo. E eu agradeço vocês, né? Para vocês estarem aqui tendo essa audiência. Porque imagine se eu tivesse que ficar falando com a parede, né? Ia ser muito chato. E que bom que existem vocês aí interessadas nesse tema. Porque de verdade, gente, quando eu era 15 anos atrás, eu me sentia tão sozinha. Tinha quase
quase ninguém para conversar, para falar, porque ninguém se interessava por esse assunto. Eu era a única da minha cidade inteira que tinha interesse em atender e falar sobre esse assunto. O legal é que as pessoas, meus colegas no bar, sempre falavam alguma coisa, né? Tipo, Rafa, conta um pouquinho mais aí pra gente. O que é primigesta? Que palavra estranha é essa? Né? E aí, eu que gosto de tagarelar, como vocês podem ver. Aliás, hoje o nosso podcast no Telegram foi grande, hein? Foi 31 minutos. Acho que eu nunca falei tanto num podcast do Telegram. Mas enfim, e o duro que eu fico aqui falando sozinha, né? Tipo assim, ainda não dou um tempo para alguém falar. Eu vou lendo a pergunta de vocês. Ai, gente do céu, mas é assim mesmo, né? Quando a gente gosta de falar, a gente fala até pelos cotovelos. Thaís, sou estudante de psi, moro em Brasília, essa área está me interessando muito. Thaís, eu estou em Brasília, estou aqui num evento aqui na sua cidade, então, estou aqui no Distrito Federal. Rios Gabriela Sintra, muito legal essas informações sobre a pós-graduação. Rafaela, percebo que o meu interesse tem aumentado cada vez mais sobre essa temática. Gabriela, espero que você já esteja lá no meu canal do Telegram, hein? Chama Profissionais em Ação. Se não está, entra lá porque tem muito conteúdo maravilhoso e você vai gostar. Entra lá, é tudo gratuito, tá bom? Mirela, gratidão, Rafa, pela sua atenção. Você é ótimo e se aproxima dos seus alunos. Eu adoro. Meu Deus, minha vida é essa. Se eu não for professora mais, eu acho que eu choro. É isso aí, gente. Então tá bom. Obrigada pelo carinho. Gratidão por todo o carinho de vocês. Realmente isso é muito importante para mim. Tá bom? Se vocês não tiverem mais perguntas, eu vou dar por encerrada essa live. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês essa noite. A Gabi tá falando, me formei em 2016, em seguida engravidei, decidi deixar tudo de lado para cuidar do baby. E agora estou voltando aos estudos. Show, Gabi, conte comigo aqui para te ajudar, então, nessa sua formação, nessa sua trajetória, no que a gente chama de psicologia perinatal, tá bom? A Gabriela tá falando, sim, eu super estou, faço parte do curso. Ai, que show! Que legal! Entrou no curso, que bom, Gabi, legal. Tô apaixonada pela área psiperinatal. Bom, eu nem se fala, né? Eu sou bem suspeita. Beijo, tchau, tchau.